Lei de Imigração Parte 5. Esse é mais um vídeo do canal Jus Concurso. Se inscreva no canal, ative o sino de notificações e deixe seu like. Capítulo 4. Da entrada e da saída do território nacional. Seção 1º. Da fiscalização marítima, aeroportuária e de fronteira. Artigo 38. As funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras serão realizadas pela Polícia Federal nos pontos de entrada e de saída do território nacional. Parágrafo único. É dispensável a fiscalização de passageiro, tripulante e staff de navio em passagem inocente, exceto quando houver necessidade de descida de pessoa a terra ou de subida a bordo do navio. Artigo 39. O viajante deverá permanecer em área de fiscalização até que seu documento de viagem tenha sido verificado, salvo os casos previstos em lei. Artigo 40. Poderá ser autorizada a admissão excepcional no país de pessoa que se encontre em uma das seguintes condições, desde que esteja de posse de documento de viagem válido. 1. Não possua visto. 2. Seja titular de visto emitido com erro ou omissão. 3. Tenha perdido a condição de residente por ter permanecido ausente do país na forma especificada em regulamento e detém as condições objetivas para a concessão de nova autorização de residência. 4. Vetado, ou 5. Seja criança ou adolescente desacompanhado de responsável legal sem autorização expressa para viajar desacompanhado, independentemente do documento de viagem que portar, hipótese em que haverá imediato encaminhamento ao Conselho Tutelar ou, em caso de necessidade, à instituição indicada pela autoridade competente. Parágrafo único. Regulamento poderá dispor sobre outras hipóteses excepcionais de admissão, observados os princípios e as diretrizes desta lei. Artigo 41. A entrada condicional, em território nacional, de pessoa que não preenche os requisitos de admissão poderá ser autorizada mediante a assinatura, pelo transportador ou por seu agente, de termo de compromisso de custear as despesas com a permanência e com as providências para a repatriação do viajante. Artigo 42. O tripulante ou passageiro que, por motivo de força maior, for obrigado a interromper a viagem em território nacional poderá ter seu desembarque permitido mediante termo de responsabilidade pelas despesas decorrentes do transbordo. Artigo 43. A autoridade responsável pela fiscalização contribuirá para a aplicação de medidas sanitárias em consonância com o Regulamento Sanitário Internacional e com outras disposições pertinentes. Seção 2ª. Do impedimento de ingresso. Artigo 44. Vetado. Artigo 45. Poderá ser impedida de ingressar no país, após entrevista individual e mediante ato fundamentado, a pessoa 1. Anteriormente expulsa do país, enquanto os efeitos da expulsão vigorarem. 2. Condenado respondendo a processo por ato de terrorismo ou por crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra ou crime de agressão, nos termos definidos pelo Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, de 1998, promulgado pelo Decreto no 4.388, de 25 de setembro de 2002. 3. Condenado respondendo a processo em outro país por crime doloso passível de extradição segundo a lei brasileira. 4. Que tenha o nome incluído em lista de restrições por ordem judicial ou por compromisso assumido pelo Brasil perante organismo internacional. 5. Que apresente documento de viagem que a. Não seja válido para o Brasil. B. Esteja com o prazo de validade vencido. Ou C. Esteja com rasura ou indício de falsificação. 6. Que não apresente documento de viagem ou documento de identidade, quando admitido. 7. Cuja razão da viagem não seja condizente com o visto ou com o motivo alegado para a isenção de visto. 8. Que tenha, comprovadamente, fraudado documentação ou prestado informação falsa por ocasião da solicitação de visto. Ou 9. Que tenha praticado ato contrário aos princípios e objetivos dispostos na Constituição Federal. Parágrafo único. Ninguém será impedido de ingressar no país por motivo de raça, religião, nacionalidade, pertinência a grupo social ou opinião política,